Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 25 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 12 minutos, no Brasil, 14 e 12 da tarde. Gente, eu tô no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP anual. Vocês vejam que a BTC foi prestar continência na agulhada de ontem, onde ela fez a mínima em 58.402, exatamente no patamar da VWAP anual. Então acabou que encontrou uma laje para chamar de sua, que é a VWAP anual, que, por sinal, confluiu com a média móvel de 200 períodos. Então estava escrito nas estrelas, a BTC precisava liquidar os super alavancados. Tinha muita gente com estoques de contratos alavancados, até com alavancagens conservadoras, não eram alavancagens agressivas, mas era um estoque muito grande de contratos abertos no sentido long, que precisava, a maioria do patamar de liquidação desse pessoal estava entre 59 e 59.999. Então era preciso beijar 58 e alguma coisa para deixar o book leve e agora permitir que a BTC possa voar. É muitíssimo provável que a acumulação que a BTC esteja promovendo seja essa. Eu reportei no auge da queda ontem. O que está acontecendo é uma mega transferência de riqueza dos sardinhas para os grandes players de Wall Street, que agora estão vendo treasuries, bonds, enfim, todos os títulos do mercado do mundo TradeFi serem tokenizados, principalmente na rede ETH. O sentimento ficou muito tóxico. Um dos indicadores mais eficazes, com certeza, é a ganância e o medo. Vou até dar um refresh aqui para ver a quantas anda. A ganância e o medo está lá em 30, chegou a ficar próximo da extrema ganância, mas aí com esse monte de food, e quando existe um fantasma que ronda todos os ciclos, desde o ciclo de 2017, 18, rondou o ciclo de 17, 18, 2020, 21 e agora está rondando esse ciclo, que é o fantasma da MTGOX. Quando a MTGOX é acionada, o fantasma da MTGOX, que é uma exchange japonesa que foi hackeada em 2014, os hackers levaram mais de 500 mil BTCs, na época em que a BTC valia $100 ainda, 100 e poucos dólares, mas eles ainda ficaram com um estoque próximo, na época do hack, próximo a $400 mil, e a cada ciclo expansivo, os credores seguem recebendo BTC, virou uma massa falida multibilionária, e vira e mexe, a MTGOX é acionada como o próximo gatilho da próxima grande queda. Gente, a MTGOX, vocês não precisam se preocupar com a MTGOX, porque ela é um clube falido de multibilionários. Quando a exchange foi hackeada, era só mais uma exchange, era uma grande exchange japonesa, mas a BTC valia $100 mil. Nessa época, muitas exchanges operavam e também eram hackeadas e faliam, mas o estoque de BTC deles era impressionante e os hackers não conseguiram acessar os cold wallets. Então os hackers levaram mais de 500 mil BTCs, mas deixaram mais de 500 mil BTCs. Então, portanto, quando um tribunal japonês assumiu a administração da MTGOX com essas mais de 500 mil BTCs, praticamente decretou a fortuna de todos os usuários da MTGOX. Por quê? Porque basicamente o Tribunal de Falências assumiu e vinculou o pagamento dos credores à expansão do market cap do mundo cripto e da BTC principalmente. Ou seja, a cada ciclo eles fazem distribuições, só que a cada ciclo o patrimônio da massa falida aumenta pelo menos a expansão da BTC. Então, a cada ciclo eles expandem na casa dos bilhões, né? No último ciclo eles estavam ali beirando ali o bilhão, mas agora eles provavelmente vão galgar aí uma posição muito confortável, justamente porque a BTC no ciclo de 2028 e 2029 vai bater $1 milhão, e aí a MTGOX vai deixar de ser um fantasma para se posicionar efetivamente como uma das maiores holders de BTCs do planeta, como já é. Mas agora, mais do que nunca, os credores formaram um clube, ex-clube falido, multibiliardário,
Quando o mundo cripto aciona a MTGOX, porque eu tenho certeza que atingiu o fundo. Agora, essa série de foods que varreu o mundo cripto nessas últimas horas, venda de BTCs pelo governo alemão. Gente, o governo alemão não vendeu nem 2.500 BTCs. O próprio administrador judicial da MTGOX confirmou que os credores que vão vender não vão vender nem 6.500 BTCs. E todo o food que se espraiou, o food da dispersão continua rendendo, justamente porque agora o mundo cripto tá assistindo a criação de mais ou menos 1 milhão de novas altcoins mês. Agora todo mundo acha que nada vai valer nada. Se as pessoas, principalmente os que já estão no mundo cripto há mais de um ciclo, eles sabem que a vocação do capital dentro do market cap das altcoins é altamente polarizadora. Por algum momento, por alguns instantes, algumas altcoins podem até aglutinar alguma liquidez, principalmente aquelas memes que aparecem e desaparecem. Mas, num segundo momento, toda essa liquidez é polarizada para as altcoins que constroem a Web3, é polarizada para uma ETH, é polarizada por uma Link, uma Solana, enfim, a base da Web3, aquelas altcoins com tecnologia subjacente, disruptiva e crescimento exponencial da base de usuários. Eu fiquei assustado com o nível de liquidação forçada nessa queda da BTC. Mais ou menos $500 bilhão, 500 milhões de dólares em liquidação forçada. Gente, eu volto a conclamar os senhores. Não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos astronômicos. A BTC agulhou para fora aqui da base da banda de VWAP mensal e, obviamente, está voltando, como num efeito elástico, em direção à própria VWAP mensal. Não é preciso ser nenhum gênio, nem ter bola de cristal, para entender que o retorno da BTC, tanto para a VWAP mensal, que recuou para 67, quanto para a aresta superior dessa cunha, que segue lá no patamar de 72, vocês vejam que essa agulhada aqui ficou levemente ascendente em relação à agulhada de 1º de maio, que bateu 56,552. Teoricamente, a gente ainda está desenhando fundos ascendentes. Mas o que eu quero reportar para os senhores é que esse retorno da BTC de volta para 72 vai fazer dobrar o market cap de muitas altcoins. Vocês vejam que tem altcoins subindo 15%, ou 14%, um monte de altcoins subindo mais de 3%, 4%. A Vax agora subindo 3,10%, Solana subindo 5,12%. Enfim, aquela janela temporal de embarque para conseguir obter o vezes 20, vezes 30, está se fechando. Talvez essa queda tenha sido a última oportunidade para esse embarque. E eu volto a conclamar aos senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu fiz o trabalho duro para os senhores e garimpei e selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Aqui o DXY, vocês vejam que ele está subindo hoje, mais 0,09, está ali desenhando um corpo real levemente vendedor. O DXY parece que está perdendo o ímpeto comprador. Isso aqui pode facilmente desabar de volta para a MM200. Aí, se isso acontecer, a BTC, que foi prestar continência para a média móvel de 200 períodos no seu gráfico diário, provavelmente vai startar a nossa pernada, que vai levá-la ao rompimento de 72 mil. Tem muita gente achando que isso vai demorar e se esquece, né? É preciso lembrar que o mundo cripto se move de maneira espasmódica. Quando a gente acorda, isso aqui já está subindo 8, 7, 11% e aí não dá mais tempo de entrar. Muita gente acha que a BTC vai mandar telegrama, cartinha, e-mail. Não vai. Quando isso aqui engatar uma pernada de alta, não vai parar na próxima vez que estressar 72 mil dólares. E muita gente boa não vai embarcar. Eu recebi 1 tonelada de mensagens de pessoas que desembarcaram de ETH, de Solana, de Avax, e provavelmente essas pessoas vão voltar pagando um pedágio caro. Bem, no diário a BTC fez isso, prestou continência para a média móvel de 200 períodos. Vamos olhar o gráfico semanal da BTC só para a gente entender. Estou na BTC ou SDT no semanal. Vocês vejam, deixa eu despoluir ali o patamar da congestão. Vocês vejam que o fundo que a gente desenhou ontem
ficou levemente ascendente em relação ao fundo de 1º de maio. Então isso aqui tecnicamente ainda é uma congestão. Isso aqui tecnicamente ainda é uma congestão. E agora, com a aresta superior travada ali em 72 e os fundos ascendentes desenhando a base de uma cunha, o mais factível é que a gente agora volte a estressar o patamar de 72. A BTC vai voltar para 72 e provavelmente vai romper para desenhar a pernada até 100 mil dólares. Por isso que eu volto a alertar os senhores. Quem não está posicionado, que se posicione, porque essa janela temporal de oportunidade não vai durar muito tempo. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, a BTC bateu 62 mil dólares. Já estou falando 72. 62 mil dólares, enquanto o dólar norte-americano continua tenso, se valorizando contra as principais divisas do planeta. O dólar não encontra também um refresco. E a Ethereum Foundation foi hackeada. Não a blockchain Ethereum, a EVM, a Ethereum Virtual Machine, não a blockchain, mas o servidor que hospeda o e-mail com sufixo @ethereum.org. A Ethereum Foundation fez um comunicado dizendo que hackers conseguiram invadir o servidor desse sufixo ethereum.org e hackearam. Esse e-mail está comprometido. Muita gente recebeu o e-mail da Ethereum Foundation com supostos updates. Eram hackers tentando promover golpes phishing, né, remetendo para sites supostamente legítimos, para promover, principalmente enviaram principalmente para nodes de validação. Por isso, gente, que não é possível confiar em nenhum servidor da Web 2 centralizado, principalmente esses servidores, esses serviços de safeguard das private keys. Eu fiquei chocado, absolutamente chocado, quando a Ledger me enviou um e-mail perguntando se eu queria... Um e-mail não, desculpa, eu fiz o update do Ledger Live e tinha uma mensagem me propondo a custódia, a recuperação social das minhas 24 palavras. Eu fiquei chocado, porque eles deram a entender que essas 24 palavras só seriam objeto de uma recuperação social em caso de morte ou invalidez do titular, no caso de uma eventual morte minha ou invalidez. Só que, gente, você entregar as suas 24 palavras para um serviço chamado Safeguard, mesmo que seja da Ledger, em que a gente sabe que eles vão custodiar isso numa nuvem centralizada e que esse servidor pode ser invadido como o da Ethereum Foundation foi invadido, não, é mais fácil deixar na Binance. E outra, vocês acham que se um juiz lá da 5ª Vara do Trabalho de Pirapozinho, sei lá da onde, nem sei se Pirapozinho tem 5 varas do trabalho, do jeito que o Brasil anda pode até ter 10, mas enfim, se o juiz lá da Vara do Trabalho de Pirapozinho mandar bloquear, vocês acham que o representante legal da Ledger não vai bloquear? Se ele tem lá a possibilidade de promover a recuperação social das 24 palavras, ele tem capacidade de acessar o wallet e bloquear por ordem judicial. Ou seja, nesse caso, para quem vai deixar as 24 palavras na mão de um servidor desse da Ledger, é melhor deixar na Binance, que é muito mais confiável do que deixar as 24 palavras na mão de um servidor centralizado da Ledger. Eu confio no dispositivo da Ledger, porque, obviamente, eles não têm acesso às minhas 24 palavras. Agora, eu não confio na custódia das minhas 24 palavras na mão da Ledger. Enfim, não estou dizendo que esse serviço da Ledger padece de alguma falha. Pelo contrário, a Ledger, para mim, está no meu mais alto grau de reputação em termos de segurança, mas isso, obviamente, retira o caráter descentralizado da custódia. Mas eles alegam que tem que ofertar esse serviço por uma questão de responsabilidade social. Enfim, a autocustódia tem dessas coisas. Quem não tem capacidade de autocustodiar as 24 palavras ou as 12 palavras, simplesmente deixem os recursos na Binance, que é uma exchange altamente segura
e que vocês muito provavelmente não vão ter problemas. Eu jamais deixaria minhas 24 palavras em um dispositivo de safeguard desse para custodiar e promover uma suposta recuperação social das private keys. Cada um tem que fazer a própria análise e saber do que das próprias responsabilidades. Eu não vejo sentido nisso, mas enfim, se for assim é melhor deixar na Binance. O governo alemão descarregou mais 900 BTCs, além de outras 400 enviadas, no total agora já são 6.500 BTCs enviadas pelo governo alemão. Essas BTCs do governo alemão, gente, que estão sendo enviadas para Coinbase e para Kraken, elas são objeto de apreensões judiciais em investigações criminais. Então uma quantidade ridiculamente pequena que o mercado está fazendo um auê. Quando eu vejo esse tipo de notícia desesperar os incautos, eu confirmo a minha percepção de que os grandes players do Wall Street estão espalhando food para todos os lados para poder sugar o patrimônio criptográfico dos sardinhas. E na seara geopolítica e finanças internacionais, ações da NVIDIA voltaram a subir. Agora, à tarde, o desempenho das ações da NVIDIA estava subindo mais de 1%. Deixa eu botar aqui. A Nasdaq está subindo 0,97%, porque a NVIDIA resolveu respirar. Deixa eu ver quanto é que está a NVIDIA agora. NVIDIA agora na Nasdaq está subindo mais 5,99. Mas vocês vejam que engolfou forte aqui esse corpo real vendedor. Está fortemente engolfado. Isso aqui provavelmente encerrou esse ímpeto vendedor. Na minha leitura, a NVIDIA travou aqui na mediana da banda de Bollinger. É muito provável que ela agora continue a sua expansão, até porque o faturamento da NVIDIA não para de crescer. Quem quiser montar um data center para minerar AI hoje, só vai receber os semicondutores no segundo semestre de 2025. Se receber. Meta, ex-Facebook, Alphabet, Google, Microsoft, OpenAI. A OpenAI agora quer fazer um IPO para criar uma indústria de semicondutores. AWS, Amazon Web Services, todos esses já compraram toda a produção da NVIDIA até o segundo semestre de 2025. Não tem semicondutores de até 5 nanômetros disponíveis no mercado. E o preço desses semicondutores não para de subir. Ou seja, gente, isso aqui fatalmente vai continuar investigando a faixa de justiça do preço para cima. E a portas fechadas, o repórter americano do Wall Street Journal, o Evan Gershkovich, será julgado na Rússia. Ele está sendo objeto de uma negociação entre autoridades russas e americanas para troca de prisioneiros. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Tribunal Penal Internacional emitiu mandado de prisão contra o antigo ex-ministro da Defesa Shoigu, do Kremlin, e um general de 4 estrelas, o Gerasimov. Eles foram acusados por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional. Esse tribunal, ele teve a jurisdição dele seriamente questionada, porque eles tentaram investigar generais de 4 estrelas do Pentágono por atos praticados no Afeganistão e no Iraque. E, basicamente, as autoridades americanas consideraram porque o Tribunal Penal Internacional não tem a jurisdição dele reconhecida pela Rússia, pelos Estados Unidos, nem pela China. Basicamente, só quem reconhece a jurisdição desse Tribunal Penal Internacional é a União Europeia e o Brasil. O Brasil assinou um tratado na época do Fernando Henrique, o Tratado do Tribunal Penal Internacional, e o Fernando Henrique acabou confirmando internamente a legislação brasileira, acabou confirmando a jurisdição desse tribunal, mas o fato é que é um tribunal um pouco teatral, porque quando eles tentaram investigar generais de 4 estrelas do Pentágono, as autoridades americanas consideraram a atuação desses juízes uma ameaça à segurança nacional norte-americana e, pasmem, deram um freeze, congelaram as contas bancárias dos juízes na União Europeia. Porque não sei se os senhores sabem, os americanos, eles controlam o sistema SWIFT de remessas de divisas.
Tanto é que eles tiraram a Rússia do SWIFT. Eles basicamente congelaram as contas dos juízes e ameaçaram processar os juízes do Tribunal Penal Internacional por crimes contra a segurança nacional norte-americana. E, pasmem de novo, os juízes arquivaram todas as investigações contra o primeiro escalão do Pentágono. Ou seja, depois dessa panaceia do Tribunal Penal Internacional, basicamente que não tem a jurisdição reconhecida pelos norte-americanos, basicamente virou um tribunal teatral. Só a União Europeia, o Brasil e meia dúzia de gato pingado reconhece a jurisdição desse tribunal absolutamente teatral. Israel também não reconhece. O Netanyahu provavelmente também está dando risada desse Tribunal Penal Internacional. Enfim, vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. A BTC, aqui no Diário, prestou continência para MM200. É muitíssimo provável que essa sequência de fundos ascendentes tenha encontrado um ponto de inflexão muito interessante, até porque lá no gráfico diário ancorado na banda de VWAP anual, a gente travou na VWAP anual. A VWAP anual não é qualquer resistência, também não é qualquer suporte, é uma laje, é uma instituição da análise técnica. Isso aqui provavelmente vai voltar para estressar a aresta superior lá em 72 mil. E é muito provável que estresse para romper, porque o book tá leve, quem tinha que ser liquidado já foi liquidado, e quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque nesse cenário, com os gigantes de Wall Street tokenizando tudo na Web3, o sujeito ficar fora dessa festa é um crime, vamos colocar assim. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.